Muito boa tarde para você ligado no Facebook do Gazeta Esportiva. Mais uma live hoje polêmica com Chico Lang. Vamos falar de briga, né? Vamos ter que falar de briga. Mas nós vamos brigar? Normalmente a gente fala de futebol, né? Hoje vai ser de boxe praticamente, no futebol, né? Você sabe que eu gosto de boxe, né? Você gosta de boxe, né? Você sempre fazia boxe, né? Fazia. Olha aí, tá vendo? O Felipe Melo também fazia, eu acho, hein? Não, o Felipe Melo, ele foi esperto ontem. Ele deu um cruzado de direita na cara do ia dar o 2, né? Ia dar 2. Ia dar 2, mas ele, por não ter a prática, né? Acabou errando o segundo gol. Mas foi lamentável tudo que aconteceu ontem entre o Peñarol e o Palmeiras, porque afinal de contas futebol tem que ser jogado e não brigado, né? Claro. E o Palmeiras, quem jogou futebol foi o Palmeiras, uma virada histórica muito bonita. E os uruguaios simplesmente não engoliram aquilo que o Felipe Melo falou. Mas o Felipe Melo falou que sofreu racismo lá também, né? E aliás é até a pergunta do site gazetesportiva.com de hoje, hein? Você acha que o Felipe Melo acertou ao revidar a agressão? Sim ou não? Eu acho que sim. Desculpe, mas não tinha como. Eles cercaram o Felipe Melo, o Praz entrou no meio, cercaram o Praz, trancaram os portões para os jogadores não saírem de campo. Foi um absurdo que o Peñarol fez. Não conseguiu jogar contra o Palmeiras. O Palmeiras engoliu o Peñarol no segundo tempo. Engoliu o Peñarol. 2-0 no placar, os caras deixaram virar para 3-2. Aí o que aconteceu? Tretar, né? Já que não conseguimos no campo. Olha lá, o pessoal já tá tudo aqui, ó, Tarcísio, ó. Chico Xarope, Tarcísio, tá? Olha, o Tarcísio Xarope é a sua mãe que me deu outro dia quando eu fui aí. Você não estava em casa, mas ela me tratou muito bem. Eu quero dizer o seguinte, eu não concordo. Eu acho que o Felipe Melo foi o grande pivô de toda essa confusão. Que mal ele chegou no Palmeiras, ele já começou ele é um a cara xingar polêmico. os uruguaios. Não é polêmico. Ele é tonto. Porque agora ele vai ser julgado, vai ser punido e vai desfocar o Palmeiras nas próximas fases da Libertadores. Agora, ele vai prejudicar, sem dúvida nenhuma, o time daqui para frente. Então ele teve uma atitude impensada, não deveria revidar coisíssima nenhuma, devia era fazer como o Mário Sérgio Ponce de Paiva fez uma vez, ele que faleceu no acidente lá da Chapecoense, e era jogador de futebol do Internacional. Do outro lado, acho que era pelo Criciúma, jogava o Felipão. E aí o que aconteceu? Ele encheu o saco do Felipão o jogo inteiro. E o Felipão disse para ele que a hora que acabasse o jogo, ele ia matá-lo. Falou desse jeito, eu vou te matar, seu moleque. Bom, ele fez 2 gols e deu passe para outros 2. Deitou e rolou em cima dos caras. Resultado, acabou o jogo, ele ficou num cantinho, perto do vestiário. Papito final, ele saiu pro vestiário, um abraço. Mas não tinha o que ele fazer, Chico, ontem. Os caras trancaram os portões, os jogadores não conseguiam sair de campo. O Felipe Melo foi pro lado da torcida do Palmeiras pra ficar, pelo menos, não ficar desguarnecido atrás. O Felipe Melo correu porque o cara queria bater nele, ele bateu antes. Eu acho que dessa vez eu tô do lado do Felipe Melo. Não tô, não. E o Felipe Melo foi bem aqui, ó. Não tô. Olha, manda um alô pra galera de Aurora, do Ceará. Ceará. Assis Neto, um abraço pro pessoal de Aurora. Legal. Alex Miatello tá mandando Palmeiras é o time da virada, Palmeiras é o time do amor. Chico Lang cantou isso ontem assistindo o jogo, inclusive, né, Chico? É verdade. Ó, o Ricardo Alves. O Felipe Melo deve ser punido pelos socos. Deve Vai ser punido, vai ser. Muito provavelmente, mas o Peñarol também deve ser punido. O Peñarol que tá mais difícil a classificar. Não, ainda dá, mas é difícil. É difícil o Peñarol classificar. Eles foram pro ontem, eles falaram, perdemos, vamos pra briga. Os uruguaios ontem perderam a cabeça. Mas o Uruguai foi sempre assim, né? E é a segunda cacetada que eles tomam no Brasil. A outra foi 4-1, né? Que a seleção brasileira foi lá, impôs um futebol maravilhoso, meteu 4-1 neles e não teve jeito. E agora perderam de virada do Palmeiras. Quer dizer, o futebol uruguaio, aqui entre nós, foi sempre muito fraco. E sempre se impôs pela violência, pela pancada, pela pressão extracampo, essa coisa toda. E ontem não deu certo contra o Palmeiras isso, né? E o Roger Guedes... Deu no Guedes, primeiro tempo, né? O Roger Guedes perdeu um gol, amigo. Aí no segundo tempo o Palmeiras engoliu, o William fez 2 gols. O William estava sentindo falta do William no Corinthians? Ah, sim. Quando o William estava no Cruzeiro, eu cansei muito de falar para a jogador, diretoria ir buscar o William de volta, né? Mas aí agora no Palmeiras ele tá bem à vontade. E quando o Galhoto esteve aqui no Mesa Redonda, o meu querido Infantino, que é o presidente do Palmeiras,
Eu disse para ele o seguinte, vocês compraram Borja por 30 milhões de dólares? Ele falou assim, nós não, quem comprou foi a Crefisa. Eu falei, pois é, a sorte de vocês, porque o bom do time é o William. Ele é decisivo. Faz gol pra caramba, exatamente, ele tá numa fase. Ele não é aquele jogador craque, né? Craque de bola, mas ele é um cara que decide, né? Ele está numa fase que ele está no lugar certo, na hora certa. Ele adquiriu isso com a experiência. Né? Claro. Olha lá, o José Carlos de Oliveira tá falando Chico Lang mito, pena que não passa na TV fechada. Mas a Gazeta agora tá na net no 521. Você pode pegar direto na sua antena pro conversor digital também, é canal 11.1. Cara, tem um monte de jeito de você assistir a Gazeta. Acho que ele está falando online. que esse bate-papo devia ser na TV fechada. Ah, não, ele falou fechada. Sei lá, tá... acho que ele quis dizer isso. O Roberto César já te elogia aqui, Chico Mala. Chico Mala. Olha lá, já te elogia mais. Eu vou te mostrar a mala. Eu vou te mostrar a mala qualquer dia desse. Ai, caramba. Olha lá, o Danilo Lima falando que o Felipe Melo fez certíssimo. Ó, Danilo, não tinha o que fazer ali, cara. Ou eu batia ou levava, cara. Eu tô do lado do Felipe Melo dessa vez. Achei que ele mandou bem, não tinha o que fazer. Tá errado, o Felipe Melo não tinha que bater ninguém. Tá certo. Não tinha que falar que ia dar tapa. O cara pegou na garganta dele, bateu no prazo. Acho que o cara ia fazer o quê? Carinho nele? Não, ele não tem nada. Esse negócio de justiça com as próprias mãos. É que ele é muito polêmico, ele também errou em algumas entrevistas, falou algumas besteiras. Ele é um cara meio. Fica bravo fácil, né? Diferente de você, né, Chico? Você não liga muito, pessoal, né? Eu quase que não. Você é um cara tranquilo, não nunca liga. Não tenho pavio curto, não. É verdade, olha lá. Ó, o Roberto César tá falando com a gente, Marcelo Trindade, Felipe Melo fez o que deveria fazer, defendeu as cores do seu clube diferente dos outros que viu Fernando Praz cercado por 6 uruguaios e não chegaram nem perto. Isso é outro problema. Agora tem um detalhe. Ontem foi um dia de purgação pro Palmeiras, né? Primeiro que deu uma virada muito legal em cima do Peñarol. Segundo, que houve a briga. E muita gente na briga se omitiu. Essa é a grande verdade. Na briga, depois do jogo, alguns jogadores do Palmeiras se omitiram. Quem não se omitiu foi o Felipe Melo, que todo mundo viu, o Fernando Praz, que acabou apanhando, o William Bigode, que levou soco na cara, né, e acabou saindo sangrando de campo, né, entre outros jogadores. Agora, teve alguns que saíram correndo e não quiseram nem saber. Um deles foi o Roger Guedes, o que, aliás, estava sendo acusado de ter sido pivô de uma desavença dentro lá do elenco em relação ao técnico. E no vestiário, na hora de dar a entrevista coletiva, o Eduardo Batista despejou o caminhão de melancia em cima do jornalista que fez essa denúncia, que no caso foi o tal do Juca Kfouri, né? A Juca Kfouri que falou do maleável. Kfouri, que ele era maleável. Mas lembrando que o Juca Kfouri não falou que ele é maleável, ele falou que recebeu uma notícia dos bastidores de alguém lá dentro do Palmeiras que alguém teria dito pra ele que o Eduardo Batista era um treinador maleável. Mas ele passou essa notícia. O Juca Kfouri. Então, se ele escreveu, e falou então que não quer revelar a fonte dele. Não sei. Mas é que tá o negócio. Se ele escreveu, então se ele escreveu, quem divulgou a notícia foi ele. Então ficasse quieto, não falasse nada. Não, sim. Então, mas o Eduardo Batista acertou ontem, mas ele só errou a falar que tem que revelar a fonte. Mas de resto, ficou bravo, o negócio tava falando que ia cair. De revelar a fonte, ele falou para provocar o jornalista. Então, já que você sabe, fala quem te disse, né? E vem aqui conversar comigo pessoalmente. Quer dizer, ele desafiou o jornalista. Eu achei que aquela atitude do Eduardo Batista, essa atitude sim vai ter um peso daqui para frente. E um peso positivo. Porque finalmente ele bateu a mão na mesa, né? Finalmente ele bateu a mão na mesa. Agora vai ser mais respeitado, né? Para não falar outra coisa. Pode, pumba, em cima da mesa. Falar, quem manda aqui sou eu. E é o seguinte, não tem encrenca, não tem briga, isso aqui é uma família. E descarregou tudo aquilo que estava engasgado na garganta dele desde que ele foi para o Palmeiras. E muita gente desacreditando dele como treinador do clube. Eu mesmo já fiz críticas a ele, achando que ele não estava do tamanho do Palmeiras, essa coisa toda, mas nunca é verdade. Né? Agora, quem deu a notícia, que segure a bronca. Lógico, tá certo. As notícias que eu dou, eu seguro. Eu sei e tenho certeza disso. A última segura a bronca, né? Seguro. Tanto é verdade que quando eu soube que o Oswaldo de Oliveira ia cair, eu acabei, né, divulgando isso de primeira mão, que o Oswaldo Oliveira estava fora do Corinthians, 2 dias antes de sair, que eu já sabia que ele ia sair.
Agora olha que o Caio Blatt tá falando aqui, ó. Ele é de São Luís do Maranhão. Pediu pra você mandar um abraço. Manda um abraço Caio pra Blatt, ele. grande Caio Blatt. abraço, Falou, Caio vai Corinthians também. Ó. Vai Corinthians, com Caio. você, né? Vamos lá, contra tudo e O contra pessoal todos. aqui tá Roberto César, o pessoal, todo mundo revoltado com o Borja. Falando que o Borja ficou só olhando, os caras batendo no prazo, não fez nada. Mas esse é um cara que se omitiu. Ele, o Roger Guedes, o Guerra. Né? O Marcos Oliveira já acha que o Felipe Melo é muito falastrão. Falou demais, tomou. Não sei, viu, cara? É difícil a situação. Queria ver se vocês estivessem aí lá no lugar do Felipe Melo, se iam sair correndo. Não tem nem pra onde correr aquela hora lá. Ali era uma situação ali é uma difícil. desesperadora. Mas você se lembra uma vez que o São Caetano foi pra decisão? Sim, o time isso aí também foi mexicano? complicado. Era contra quem? Os caras fecharam os portões, se eu não me engano, também. Era contra o Olímpia do Paraguai. Nosso querido Primo Ribeiro era o Exatamente. assessor O Primo era, e eu me lembro que, nossa, ali não tinha. Armaram Marapuca mesmo. Não, ali foi e se os caras não correm, eles morrem em campo, né? Fechando. Mas ontem a torcida tem que parabenizar a segurança do Palmeiras. Que os caras arrebentaram o portão e conseguiram passar, porque senão estava trancado o portão, eles não iam conseguir sair para os vestiários. Hein? Aliás, tem um detalhezinho engraçado. Se você ver o videotape da confusão, você vai ver que o Felipe Melo dá uma porrada lá no zagueiro uruguaio, dá uma, tenta dar outra, não acerta, e sai correndo para ficar de costa para a torcida do Palmeiras. E aí fecham 2 policiais com escudo para protegê-lo, de quem vinha de frente, e 3 seguranças do tamanho dessa mesa aqui, né? Aí ele ficou ali, enche o saco de todo mundo e na hora de encarar a briga não encara nada. Mas eles foram covardes, os uruguaios. O Pearol tem que ser punido mais do que o Palmeiras, espero, né? Vamos ver o que vai acontecer também depois, ó. Mas ó, foi Márcio sempre Oliveira assim no Uruguai, Pereira. viu? Foi sempre assim no Uruguai. Márcio Oliveira Pereira também, tem que mandar um abraço para Santana de Parnaíba. Um abraço também para você, Márcio. Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, um abraço. Ó. Tem uma cachaça boa lá, tem os Zulamar José de Andrade. Tem uns alambique clandestino lá, bom pra caramba. Aí, ó, o Zulamar de Diadema. Zulamar José de Andrade. Você nos representa, Chico. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians, é isso aí. Vai. Vamos agora falar do final. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar da final do Paulista. Do primeiro jogo da final no Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Corinthians. Jogaço, hein, Chico? 40 anos depois, a decisão de 77. Então, Guilherme, é o seguinte, eu acho que tem muita coisa que tem que ser esclarecida aí. No meu modo de ver, tá tudo armado para a Ponte Preta ser campeão. Tudo armado. Tudo armado. Primeiro, começa por manter o jogo da decisão. Tá arrumando desculpa já para derrota. Jogo da decisão em Campinas. Não existe. Você imagina se o Paulistão fosse disputado em qualquer estado dos Estados Unidos? Qualquer estado. É qualquer um. Qualquer um. Escolhe um estado aí, vai. Não precisa ser Nova York. Estádio. Estado. Washington. Eu sou Estados Unidos da América. Vai. Decisão em Washington. Tá. Você acha que os caras iam colocar o jogo num lugar que cabe 16 mil pessoas? Vai estar falando Moisés Lucarelli. Eles iam colocar os 2 jogos em um lugar que cabe 100 mil pessoas. Iam chamar a Madonna, iam fazer um espetáculo. Ia chamar a gente. E se chamar Madonna pro Moisés Lucarelli? Aí tá tudo certo. Não vai, por quê? Porque o estádio é mirrado, o estádio é pequeno, o estádio é medieval. O estádio é medieval. Não tinha que ter decisão em estádio medieval. Vai ter, sabe por quê? Porque o futebol brasileiro é provinciano. Vai ser o jogo lá no campo da Ponte, um campo esburacado, um campo que não tem condição. Não deveria ser lá. Bom, mas enfim, é um campeonato michuruco. Vai ser sempre michuruco o campeonato. O cara falou assim, mas o Palmeiras foi jogar lá. Mas era a disputa da semi, até a semi, você engole um estádio de 16 mil pessoas, mas na final tem que ter 40 mil para cima, não tem como não ter. Agora, não, tem que ser lá, vai ser lá, tudo bem, tomara que não aconteça nada demais. Segundo, juiz, o juiz é o Klaus, né? Qual é o perdão? É Rafael Klaus. Com PH. Rafael Klaus com PH. Este cara é o rei do cartão amarelo. Ele só dá cartão amarelo. Sabe quantos tem pendurados no Corinthians? 9. Sabe quantos tem pendurados na Ponte? 6. Só que os 9 do Corinthians é praticamente o time todo do Corinthians titular. Todo o time do Corinthians titular, menos o Cássio, o Balbuena e o outro menino, o Pablo. O resto tá todo mundo pendurado. Você acha que vai ser todo mundo suspenso? Ele vai distribuir cartão amarelo, ele vai desfalcar o Corinthians para o segundo jogo. O Corinthians pode até ganhar o primeiro, mas no segundo jogo vai ter que jogar com os juniores. Não vai ter jeito.
Não vai ter jeito. O Corinthians vai ter que jogar com um time improvisado. Então o Corinthians é obrigado a ir para cima da Ponte e fazer o resultado lá. É isso que sobrou para o Corinthians. E pode perder o Fagner mesmo sem tomar o cartão amarelo, caso ele seja Terceiro julgado. aspecto. Você sabe quanto tempo demoraram para jogar o Vitor Hugo por causa daquela cotovelada na cara do Pablo do Corinthians? 2 jogos. Não, ele pegou 2 jogos, mas demoraram 40 dias para jogá-lo. 40 dias, 40, ele pegou 2 jogos. E com agressão escandalosa, uma cotovelada escandalosa. Podia ter até causado uma fratura múltipla. É uma região aqui muito delicada. Isso é verdade, foi uma bela cotovelada. E agora querem julgar o Fagner em uma semana? Ué, cadê o critério? Não tem critério. Então o critério... Mas é uma piada, né? O critério é prejudicar o Corinthians desde o começo do campeonato. Você pega comentários aí de TV aberta, principalmente, que passam o campeonato ao vivo, sempre são negativos contra o Corinthians. Sempre. Privilegiaram todos os jogos do Palmeiras e não do Corinthians. Poucos jogos do Corinthians foram para a TV aberta. Pouquíssimos. Foram todos para a TV fechada. E agora o Corinthians chegou na final. E toda vez que o Corinthians foi para a TV aberta, deu 30 pontos de Ibope, 32, 33, 35, quase o Ibope da seleção brasileira. Então, o Corinthians tem uma torcida imensa. O time pode ser fraco, tem 16 juniores sendo revelados, mas é um time que a camisa pesa. A camisa pesa. Camisa pesa. Então, nem a TV que tem o direito está respeitando isso. Então é o seguinte, meus amigos, está tudo contra o Corinthians. Tudo. Se o Corinthians for campeão, vai ter mérito sim. E 3, 4 vezes mais do que o normal. Mas se a Ponte for campeã também, é o primeiro título da história da Ponte Preta no futebol. Mas você vê que tá todo mundo, olha, o São Paulino virou Ponte Pretano, o Palmeirense virou Ponte Pretano, o Santista virou Ponte Pretano, o Flamenguista virou Ponte Pretano. Ontem você torceu pro Uruguai, pro Penharol ou pro Palmeiras? Eu torci pro Palmeiras. Ô, louco! Lógico. Palmeiras Vocês é Brasil. ouviram isso aí, pessoal? Palmeiras é Brasil. Torceu pro Palmeiras, cara. Gostei de ver, Chico. Parabéns. Muito legal isso. Eu sou brasileiro. Legal da sua parte. Palmeiras aqui, ó. É nóis. Vai, vamos perguntar, vai. Quanto você acha que vai ser o placar da Ponte do Corinthians? Ó? Primeiro jogo no Moisés Lucarelli. Bom, vai ser um jogo parelho, né? Porque a Ponte Preta tem um time bom também, né? Aliás, melhor do que o do Corinthians. Tem um técnico muito mais experiente que o do Corinthians, né? Uma equipe boa, entrosada. O Gilson Kleina com o nosso querido Fábio Carilli, que está começando agora, é um noviço, né? Espero que não seja um noviço rebelde, né? Então, eu digo o seguinte, é um 7-0 para o Corinthians, mais ou menos. 7-0. Jogo fácil de reverter para a Ponte. Tranquilo, sossegado, a Ponte tem tudo para reverter. O pessoal tem que ter te perguntando aqui do Jadson, perguntando se o Jadson joga. O Jadson que estava sentindo um desconforto, mas parece que ele vai pro jogo sim, o Jadson. Ah, meu filho, esse jogo aí não quer. O que você está achando do Jadson nessa volta dele ao Corinthians depois de ir para a China? Voltou bem. Ele está sempre esforçado, mas ainda não é o mesmo Jadson. Mas é porque não tem mais o Renato Augusto do lado, né? O Renato Augusto era um belíssimo meio-campo também. Se eu conheço o meu eleitorado, o Jadson vai estar bem na metade do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Aí ele vai estar bem fisicamente, vai estar jogando bem. Ele tem dificuldade, parece, para emagrecer, né? Ele tem dificuldade. O que não acontece com o Diego do Flamengo. Você que gosta de pizza? Rodízio? Deve churrasco, gostar, né? Deve gostar. Tá com uma barriguinha. Sabe aquela barriguinha de churrasco? Ele parece um pouco um anão, não parece? Já pararam pra pensar? Já parece anão, é cabeçudo, pequenininho, tá um pouquinho barrigudinho assim. Mas é um meia fantástico, né? Um meia fantástico. Um meia belíssimo. É um dos melhores do país. Ele e o Diego, eu acho que são os dois melhores. Olha lá, o pessoal tá falando aqui, ó. Palinha tá falando que vai ser 7-1 pro Corinthians. Beleza, Palinha, concordo com você. Você falou que foi 7-0. Mas não concordo então com pode Palinha. Pode ter um gol ali de pênalti que não houve. Ou Rodecar, falou que vai ser 2-1 pro Corinthians. Tá estranho esse nome dele, mas tá escrito Rodecar, olha aqui, ó. Não sei, o Michel tá falando que vai ser 7-0 pra Ponte. Não, 7-0 pro Corinthians também, ó. Também. Tô concordando com você, o pessoal, hein? O corintiano... Placar tranquilo. O corintiano, ele não desiste 7-1 de virada ainda, o Palinha falou. De virada. Vai ser começa 1-0, gol do Potker lá. Ah, legal. Gol de mão, não duvido. De mão do Potker, né? Porque tá todo mundo contra o Corinthians. Olha, é o seguinte, o problema não é o primeiro jogo. O primeiro jogo dá até para encarar. O problema é o juiz e os cartões amarelos. É isso que o Corinthians vai ter que driblar. Jogar contra a Ponte e contra o juiz.
Porque se tomar muito cartão amarelo, não tem time para jogar o segundo jogo. Vai mandando time placar. competitivo. Edjalma, 2 para o Corinthians, 0 para a Ponte. Ó, Alberto Betti, 3-0 para o Corinthians. Todo mundo tá falando com ele. 2-0 Corinthians. Silvio Dionísio tá falando que vai ser 2-0 para o Corinthians. Mas a favorita é a Ponte Preta. A Moisés Lucarelli né? A Ponte favorita é a Ponte venceu Preta. por 3-0 o Palmeiras, que é um belo time lá. É o favorito com certeza, ó, 3-0. Pessoal, esse foi o live de hoje com o Chico Lang, que torce pouco pro Corinthians, né? Um pouco pro Palmeiras. Meio a meio, né? Ontem eu fui Palmeiras porque o Palmeiras jogava fora. Era Brasil, né? O Palmeiras era Brasil. É Brasil. Então aí eu... Você se vestiu de verde? Torceu, foi gol, você gritou? Não cheguei a esse estágio. O dia que eu chegar a esse estágio, você me manda internar. Ah, tá. Né? Mas eu Só torci torceu de leve. Eu torci pro Palmeiras, tem que torcer. Time brasileiro, a gente tem que ser solidário. Eu tô sentindo que você não torceu, não. Torci, não pode acreditar em mim. Pra que eu vou mentir? Caramba. Você já foi goleiro do Palmeiras, né? Milhões de internautas tem. Verdade. Depois vão rever, porque você acha que eu vou mentir? Que é isso? Tá legal. É nóis, ó, Palmeiras. Valeu, pessoal. Essa foi a live de hoje. Um abraço.